Neste exato momento, se eu colocasse uma barra nas suas mãos e pedisse apenas uma repetição, bilhões de reações começariam dentro do seu corpo antes mesmo de o peso sair do lugar. E a mais importante delas acontece sem que você consiga sentir. Durante muito tempo, acreditou-se que levantar peso era apenas uma questão de músculos fortes. Hoje sabemos que essa é apenas a parte visível de um processo incrivelmente sofisticado. Nos próximos minutos você vai acompanhar essa sequência exatamente na ordem em que ela acontece dentro do seu corpo, do cérebro até a reconstrução do músculo dias depois. Tudo começa antes do movimento. O cérebro decide executar a tarefa e envia um impulso elétrico pela medula espinhal até os neurônios motores. Eles são responsáveis por ativar grupos de fibras musculares chamados unidades motoras. Quanto maior o desafio, maior o recrutamento. É por isso que uma carga pesada exige muito mais do sistema nervoso do que simplesmente repetir um peso leve sem intensidade. Quando esse comando chega ao músculo, milhões de pequenos motores microscópicos entram em ação. Esses motores são os sarcômeros. Dentro deles, duas proteínas, actina e miocina, deslizam uma sobre a outra como pessoas puxando uma corda. Milhões dessas interações simultâneas produzem a força que move a barra. Mas existe um problema. Toda essa força depende de ATP, a moeda de energia das células. E o estoque disponível dura apenas alguns segundos. Depois disso, o organismo precisa fabricar ATP continuamente usando fosfocreatina e, logo depois, glicogênio. É nesse momento que começam a aparecer a fadiga e a sensação de queimação. Curiosamente, essa queimação não é um inimigo, ela faz parte do estresse metabólico, um dos mecanismos envolvidos na hipertrofia descritos por Brad Schoenfeld, ao lado da tensão mecânica e do dano muscular. Mas o treino ainda não construiu um único grama de músculo. Na verdade, ele apenas enviou o aviso de que uma adaptação será necessária. Terminada a série, começa a parte realmente importante. O organismo inicia imediatamente o reparo das fibras que sofreram alterações estruturais durante o esforço. Nesse momento entram em cena as células satélites. Durante boa parte do tempo elas permanecem inativas. Quando ativadas, multiplicam-se, fundem-se as fibras musculares e aumentam a capacidade dessas fibras produzirem novas proteínas. É como contratar mais operários para reconstruir um prédio. Ao mesmo tempo, a síntese de proteína muscular aumenta. Pesquisas de Stuart Phillips mostram que esse processo pode permanecer elevado aproximadamente entre 24 e 48 horas, dependendo do treino, da alimentação e do indivíduo. Mas existe outro detalhe pouco conhecido. Síntese de proteína não significa crescimento. Para de haver hipertrofia, seu corpo precisa construir mais proteína muscular do que degrada. E isso depende de três fatores que trabalham juntos: treino eficiente, recuperação adequada e ingestão suficiente de proteína e energia. É exatamente por isso que duas pessoas podem fazer o mesmo treino e obter resultados diferentes. Genética influencia, alimentação influencia, sono influencia, consistência influencia ainda mais. Outro conceito que mudou bastante nos últimos anos envolve os hormônios. Durante décadas, acreditou-se que os picos de testosterona e hormônio do crescimento após o treino eram os grandes responsáveis pela hipertrofia. Hoje sabemos que esses aumentos temporários têm papel muito menor do que se imaginava. O fator que realmente determina o crescimento continua sendo acumular meses e anos de treino de qualidade com sobrecarga progressiva. Perceba o que aconteceu. Primeiro, seu cérebro recrutou unidades motoras. Depois, seus músculos produziram força. Os sistemas energéticos sustentaram essa contração. O treino gerou sinais biológicos. As células satélites foram ativadas. A síntese de proteínas aumentou. E durante as próximas horas, seu corpo decidirá se vale a pena voltar mais forte do que antes. É por isso que levantar peso nunca foi apenas levantar peso. Cada repetição é uma pergunta feita ao seu organismo. Vale a pena construir um corpo mais forte para enfrentar isso de novo? Se a resposta continuar sendo sim, repetição após repetição, semana após semana, seu corpo faz exatamente aquilo que a evolução o programou para fazer: adaptar-se. E é isso que chamamos de hipertrofia.